Oi pessoal, sejam todos vocês mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Regina, eu sou uma bruxa natural, taróloga, artesã de mandalas, escritora, criadora deste canal, que é o nosso ponto de encontro, onde a gente fala de bruxaria, de magia, dos assuntos místicos. Eu criei esse canal para que eu possa cumprir a minha missão de levar magia e bruxaria de uma forma clara e simples para o maior número de pessoas possíveis. Se você gosta desses assuntos, eu te convido a ficar aqui com a gente, porque eu tenho certeza que algum dos nossos temas vai te agradar. Mas antes que eu comece a falar sobre o vídeo de hoje, eu já peço a vocês que estão chegando agora, que são meus antigos seguidores, para vocês que de vez em quando passam aqui pelo canal, assistem um vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem um like, um comentário, um emoji. É dessa forma que vocês vão estar ajudando aqui a bruxa. É dessa forma que o canal vai crescer. E a bruxa aqui agradece de coração cada like, cada comentário. Esse canal é feito em parceria com vocês. Então, vamos junto, vamos de mão dada fazer o nosso canal crescer e a bruxa aqui é muito agradecida por isso. Bem, pessoal, eu prometi a vocês que nesse mês de outubro, o mês das bruxas, eu iria trazer para vocês um pouco sobre a história da bruxaria através dos tempos. E, através desse vídeo, explicar para o pessoal que está chegando agora, para o pessoal que está conhecendo, começando a estudar a bruxaria agora, o que é de fato a bruxaria, o que é ser uma bruxa, o que é a história da bruxaria, através dos tempos. E por que essa história está tão ligada ao sagrado feminino, ao culto da deusa mãe? Por que a perseguição à bruxa não foi uma perseguição religiosa, e sim uma perseguição ao feminino? Então eu convido vocês a vir comigo assistir esses vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, sempre nas quarta-feiras, para que em pequenas pinceladas eu dei só uma introdução, para que depois vocês possam se aprofundar nesse tema, para que depois vocês possam buscar através da literatura, dos vídeos, dos filmes, entender o que é de fato ser uma bruxa. E quebrar um pouco essa imagem estereotipada que o cinema trouxe, daquela bruxa velha, má, que come criancinhas. Então, gente, vamos comigo navegar um pouquinho sobre a história da bruxaria, como tudo isso começou lá atrás, com o culto da deusa mãe, por que ela está tão ligada, Por que a bruxaria está tão ligada ao culto do sagrado feminino? O que é de fato ser uma bruxa? Por que é que a gente tem tanto orgulho de dizer que é bruxa, de se denominar bruxa? Por que é que a gente honra tanto este nome? Para entender essa história, a gente tem que ir lá para o comecinho mesmo da história da humanidade. A gente vai lá para aquela era, pré-histórica. Nós vamos começar, eu até anotei alguns pontos aqui para não esquecer nenhum. Vamos começar lá na era paleolítica. Vamos por lá, vamos começar lá no começo de tudo. Há cerca de mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, onde tudo isso começou. É exatamente essa fase que os estudiosos, que os arqueólogos acham que começou esse culto da deusa mãe, onde a bruxaria tem as suas raízes. Porque foi através dessas escavações, e data mais ou menos desse período, que eles encontraram estatuetas que representavam essa deusa. Eram todas estatuetas denominadas Vênus e que representavam essa deusa mãe. Foram várias, em diversas culturas, em diversas civilizações, eles encontravam essas estatuetas com as mesmas características. Então se presume que foi exatamente nessa época esse culto a essa deusa mãe já existia. E para a gente entender esse culto, a gente tem que entender também como viviam aqueles povos. Eram povos, eram tribos que viviam basicamente do plantio, da agricultura e da caça. Eram tribos coletoras e caçadoras.
viviam na colheita e da caça. Isso numa época sem nenhum recurso, sem nenhum conhecimento científico e sem nenhuma tecnologia. Eles se baseavam, eles se guiavam pelos ciclos da natureza, pela época das chuvas e pela época das secas, pelas fases lunares. Eles observavam as mudanças de estação, o caminhar das estações, a época melhor para plantar e para colher. E para isso, por esse motivo, para esse povo, a natureza era sagrada, a natureza era a deusa. Nessa época também, os homens, eles não tinham consciência do seu papel na reprodução humana. Via que a mulher engravidava, que a mulher dava à luz, mas eles não sabiam da participação deles. Então, a mulher era deusa, a mulher era sagrada, porque era através dela que a vida se perpetuava, que a vida prosseguia. Da mesma forma, as mulheres observavam que o seu ciclo menstrual era o mesmo ciclo da lua, de 28 dias. E as mulheres, naquele tempo, durante o seu período menstrual, eram consideradas também sagradas, divinas, porque aquele seu sangue fertilizava a terra. Elas eram recolhidas às tendas, as chamadas tendas vermelhas, para que ali o seu sangue fosse derramado na terra, fertilizando essa terra. Era nesse momento que elas estavam mais intuitivas, que elas recebiam orientações de outros planos, conselhos que levavam para suas tribos. O corpo da mulher era visto como algo sagrado, em todas as idades, em todas as fases de sua vida. Então, ela era reverenciada desde sua juventude e sua velhice. As velhas, as anciãs, as sábias, eram reverenciadas pelo seu conhecimento. O seu conhecimento, sua experiência de vida, o conhecimento que ela tinha das ervas, das curas, eram as curandeiras daquele povo, daquela tribo. Eram tribos pacíficas, que viviam em harmonia. Homens e mulheres governavam de forma pacífica as suas tribos, os seus clãs. E essa deusa era venerada. Essa deusa era venerada e a mulher era como se fosse a representação, a encarnação dessa deusa aqui na Terra. A grande mãe, a quem eles tudo deviam, né? A natureza vista como algo sagrado, que era dali que eles tiravam o seu sustento e a sua sobrevivência. Porém, por serem muito pacíficas, essas tribos, ao caminhar do tempo e da civilização, essas tribos começaram a ser dominadas por outras tribos, por tribos guerreiras. E essas tribos guerreiras, elas tinham como divindade deuses guerreiros, deuses dedicados à guerra. E esses deuses eram homens, eram representação do masculino, da força, da guerra. E eles começaram a ter um domínio sobre essas tribos, mais pacíficas, brandas. Então, o caminho da história, nós vai saindo dessa era do Paleolítico e vai caminhando para a era neolítica. Na chegada da era neolítica, começam a surgir as grandes civilizações. Nesse caminhar do tempo, o homem começa a tomar consciência do seu papel na reprodução humana. Não era só a mulher, não dependia só da mulher. Ele também tinha participação na reprodução humana. Foi justamente nessa época que começou a surgir as duas grandes civilizações, os sumérios e os egípcios. A partir daí, a sociedade começa a se formar, começa a surgir as cidades, né? Os grupos sociais começam a se formar. E começa, então, nessa época, a aparecer vários deuses, várias divindades.
Então surge a deusa da lua, a deusa da caça, aquela grande mãe que era única, começa, vamos dizer, a ser sua face dividida em várias outras divindades, em várias outras deusas. E de uma certa forma ela começa também a perder um pouco de sua força. E aquela deusa única, que era vista em sua totalidade e que era honrada em todos os seus aspectos, certos aspectos dessa deusa começam a não ser mais admirados. Os aspectos, vamos dizer assim, mais selvagens, mais primitivos, ou as faces mais obscuras da grande mãe, passam a não serem mais aceitos, mas apenas os aspectos mais dóceis, mais frágeis. Então, aspectos de deusas como Lilith, como Morrigan, como Hecate, já não são mais tão bem aceitos, passam de uma certa forma a serem demonizados, a serem ditos como personificação do mal. E nisso a própria mulher vai se enfraquecendo. A mulher que era honrada em todas as faces de sua vida, já começa a ser admirada mais do seu aspecto dócil e jovem, e aquele seu aspecto de anciã, as rugas já não são mais tão admiradas. E talvez daí comece a surgir a figura da velha má, da velha bruxa. E a história vai andando, vai caminhando, vão surgindo outras civilizações. E aí surge um povo que foi determinante para uma grande virada. O povo hebreu. O povo hebreu era um povo que adorava um Deus único, um Deus masculino, um Deus homem, um Deus patriarcal. Um Deus muito severo, que recompensava e punia. E a partir desse Deus, nós vamos perceber que esse povo, o povo hebreu, ele inclusive é um povo que contribuiu muito na própria escrita da Bíblia. Vários livros da Bíblia, né, foram escritos pelo povo hebreu, tem origem com os ensinamentos desse povo, principalmente no Velho Testamento. Então a gente percebe que daí surge um mito que foi determinante para uma virada, o mito de Adão e Eva. O mito de Adão e Eva foi determinante para a mudança, para o olhar da sociedade, para a figura do feminino, para a figura da mulher. Aquela mulher lá atrás, que era olhada como uma deusa, que era reverenciada em todas as faces de sua vida, e que a partir do caminhar dessa civilização, quando começa essa ascensão do patriarcado, começa a perder força com a chegada desse Deus, desse povo, e com esse mito de Adão e Eva, vai de vez começar a sucumbir. E a mulher vai passar a partir daí a ter um papel secundário diante da história. O mito de Adão e Eva foi terrível para a história do caminhar da mulher, né, na história da humanidade. Mas a gente vai falar sobre esse mito e as consequências que ele trouxe, por absurdo que seja, até hoje ainda se reflete em nossa sociedade. No nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a história um pouco desse povo, o povo hebreu, da sua crença nesse Deus único patriarcal e nesse mito de Adão e Eva, e do quanto ele contribuiu de forma negativa para a imagem do feminino. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo, meus amores. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. A bruxa deixa um beijo para vocês. Pede para não esquecer de deixar o like de vocês. Deixa o like aí para a bruxa e que a deusa, né, nos abençoe plenamente. Que Santa Sara fique sempre à frente do nosso caminho
e na próxima aula a gente continua contando essa história. Até lá, pessoal!